Ninguém te avisou que ia doer tanto, nem que o silêncio seria pior que o caos, nem que, em certos dias, levantar da cama pareceria uma guerra invisível. Você achou que força era não sentir, mas descobriu que sentir é exatamente o que te rasga por dentro. E mesmo assim você continua? Isso confunde, não confunde? Porque você não se sente forte, você se sente cansado, exausto, às vezes quebrado, e ainda assim, de algum jeito, você não parou. Eles dizem que você precisa ser resiliente, mas ninguém explica o que isso realmente significa. Ninguém fala sobre o gosto amargo de continuar quando tudo dentro de você quer desistir. Ninguém fala sobre os dias em que você não acredita em nada, nem em você, nem no futuro, nem em sentido algum. E é aí que tudo começa. Não quando você está bem, mas quando você percebe que não está. E ainda assim, decide não ir embora. Talvez você esteja aí agora, com pensamentos que não consegue desligar, com uma pressão no peito que não tem nome, com a sensação de que está sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre falhando. E mesmo assim, você segue, sem aplausos, sem testemunhas, sem garantias. Isso não é fraqueza. Isso é o início de algo que quase ninguém entende. Resiliência não é o que parece. Não é bonito, não é inspirador, não é uma frase de efeito. É silencioso, é áspero, é muitas vezes solitário. E talvez a primeira coisa que você precisa ouvir é que você não precisa estar inteiro para continuar. Existe uma mentira que te contaram, de que você precisa se sentir pronto, de que precisa estar forte antes de agir. Mas isso nunca foi verdade. A ação vem antes da força, sempre. E isso muda tudo, porque significa que você não precisa esperar. Você pode começar. Mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo com medo. A maioria desiste não porque não aguenta, mas porque acredita que deveria estar diferente, melhor, mais preparado, mais seguro. Mas a realidade é mais crua. Você aprende no meio do caos. Você cresce no desconforto. Você se constrói enquanto ainda está quebrado. E aqui está algo que poucos admitem. Resiliência não é resistência constante, é adaptação, é ajuste, é saber quando parar e quando continuar. Porque continuar sempre também destrói. E você já sentiu isso. Aquele cansaço que não passa, aquela irritação que cresce, aquela vontade de desaparecer por um tempo. Isso não é fracasso. É sinal. Seu corpo fala, sua mente grita. E ignorar isso não é força, é fuga. A primeira lição é simples, mas difícil de aceitar. Você não precisa vencer todos os dias. Você só precisa não abandonar a si mesmo. Tem dias em que sobreviver já é vitória. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém valide, você precisa começar a validar a si mesmo. Porque o mundo não vai fazer isso por você. E talvez isso doa ouvir, mas também liberta. A segunda lição vem de algo que você tenta evitar. Dor. Você foge dela. Você distrai. Você racionaliza. Você tenta esquecer. Mas a dor não vai embora assim. Ela se acumula. Ela cresce no silêncio. Ela encontra outras formas de aparecer. E aqui está o ponto que muda tudo. A dor não é o problema. A resistência à dor é. Quando você para de lutar contra o que sente, algo estranho acontece. Você não afunda, você estabiliza, porque sentir não te destrói. O que te destrói é fingir que não sente. Resiliência é encarar o desconforto sem fugir, sem anestesia emocional, sem distrações constantes. É olhar para dentro e admitir: isso está doendo, sem tentar consertar imediatamente, sem tentar escapar. E isso exige coragem, mais do que qualquer outra coisa. A terceira lição é silenciosa e, talvez a mais negligenciada. Disciplina emocional. Não é sobre controlar tudo que você sente. Isso é impossível. É sobre não ser controlado por tudo que você sente. Porque você já percebeu. Um pensamento pode mudar seu dia. Uma memória pode te derrubar. Uma insegurança pode paralisar você. E se você não percebe isso, você vira refém. Resiliência é perceber o pensamento,
antes que ele vire verdade. É questionar: isso é real ou é medo? Porque nem tudo que você pensa é verdade. Muitas vezes é só eco de coisas antigas, de vozes que não são mais suas. E você precisa aprender a diferenciar. Isso muda tudo. A quarta lição não é confortável, mas é necessária. Você vai falhar mais vezes do que gostaria. Não, isso não é motivacional. É real. Você vai errar decisões, vai confiar em quem não devia, vai perder tempo, vai se perder. E tudo isso faz parte. O problema não é cair, é o significado que você dá à queda. Se cada erro vira prova de que você não é capaz, você se sabota. Mas se cada erro vira informação, você evolui. A diferença está na interpretação, não no evento. E isso é poder, porque você pode escolher como ver, mesmo quando dói. Resiliência não é evitar falhas, é transformar falhas em dados, em aprendizado, em ajuste de rota. E isso exige humildade e honestidade brutal consigo mesmo, sem desculpas, sem vitimismo, sem máscaras. Só você e a verdade. A quinta lição é quase um paradoxo. E talvez a mais difícil de viver: soltar o controle. Você tenta controlar tudo: resultados, pessoas, futuro. Mas quanto mais você tenta, mais ansioso fica, mais frustrado, mais cansado, porque existe uma linha invisível entre o que você pode controlar e o que você não pode. E ignorar essa linha custa caro. Resiliência é focar no que está ao seu alcance e aceitar o resto, não com passividade, mas com clareza. Você controla suas ações, seus hábitos, sua resposta, mas não controla o tempo, nem o resultado, nem os outros. E aceitar isso é libertador, porque tira um peso enorme das suas costas. Você para de lutar contra o inevitável e começa a agir no possível, e isso muda tudo. Agora, deixa eu te perguntar algo. Você percebe o que todas essas lições têm em comum? Elas não são sobre vencer o mundo, são sobre não se perder de si mesmo, porque no final, a maior adversidade não é externa, é interna. É aquela voz que diz que você não consegue, é aquele medo que te paralisa, é aquela dúvida constante. E vencer isso não acontece de uma vez, acontece todos os dias, em pequenas decisões, quando você levanta, mesmo sem vontade, quando você continua, mesmo cansado, quando você respira fundo e não desiste. Isso é resiliência, não o momento grandioso, mas a repetição silenciosa. E aqui está algo que poucos falam. Você não vai sentir quando estiver ficando mais forte. Não existe um momento mágico, um clique, uma transformação visível. É lento, quase imperceptível, mas um dia você olha para trás e percebe: aquilo que antes te quebrava, agora só te atravessa. Aquilo que antes te paralisava, agora só te desacelera. E você continua, mais calmo, mais firme, mais consciente. Não invencível, mas estável. E isso é muito mais poderoso, porque invencibilidade é ilusão, mas estabilidade é construção. E você está construindo, mesmo quando acha que não, mesmo nos dias ruins, principalmente neles. Agora me diz, quantas vezes você achou que não ia aguentar e aguentou? Quantas vezes você pensou em desistir e ficou? Isso não é sorte, não é acaso, é você. Existe uma força aí dentro, mesmo que você não veja, mesmo que você duvide, ela já te provou que existe, mais de uma vez. Você só precisa começar a reconhecer e talvez respeitar, porque você se cobra muito, se exige demais, se critica o tempo todo, mas raramente se reconhece. Raramente olha para si mesmo e diz: eu estou fazendo o melhor que posso. E talvez seja a hora de mudar isso. Não para se acomodar, mas para continuar, sem se destruir no processo. Porque de nada adianta vencer tudo e perder a si mesmo no caminho. Resiliência não é sobre suportar tudo, é sobre saber o que vale a pena suportar. E isso exige consciência. Você não precisa carregar tudo, nem todos os problemas, nem todas as expectativas.
nem todas as pessoas. Algumas coisas você precisa deixar ir. E isso também é força. Soltar não é fraqueza, é maturidade. É entender que nem tudo merece sua energia. E proteger sua energia é essencial. Porque sem ela, você não sustenta nada. Nem seus objetivos, nem suas relações, nem sua própria mente. Então comece a observar. O que está drenando você? Pessoas, ambientes, pensamentos, e tenha coragem de ajustar, mesmo que doa, porque continuar no que te destrói não é resiliência, é autossabotagem, e você merece mais do que isso, muito mais. Agora escuta isso com atenção. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para o mundo, nem para quem duvidou, nem para quem foi embora. A única pessoa que precisa confiar em você é você mesmo. E essa confiança não vem de palavras, vem de ação, de cumprir o que você promete para si, mesmo que seja pouco, principalmente quando ninguém está vendo, porque é aí que tudo acontece, no silêncio, na disciplina invisível, na escolha que ninguém aplaude. É ali que você se constrói, e ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Agora me responde, você vai continuar se tratando como inimigo ou vai começar a se tornar aliado de si mesmo? E mais importante, você vai continuar esperando o momento perfeito ou vai agir com o que tem hoje? Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, então você já sabe o que fazer. Se inscreve, fica por perto, porque aqui a gente não vende ilusão, a gente constrói consciência. E me diz nos comentários o que mais te desafia hoje e qual dessas lições você mais precisa aplicar agora, porque reconhecer é o primeiro passo, mas agir é o que transforma. E no fim, não é sobre nunca cair, é sobre nunca se abandonar.